Quando o homem pecou, ele ficou preso na morte, se tornou vítima de espíritos malignos e do que as Escrituras chamam de inferno. Sobre o inferno, há muitos enganos no ensino espiritual. O inferno é o movimento das forças malignas, o movimento dos espíritos malignos nas almas daqueles que estão mortos em pecados e delitos. As Escrituras revelam que o pecado mata. Portanto, todos os pecadores estão mortos em relação ao Espírito de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E todos os que estão em morte espiritual estão sujeitos aos espíritos malignos. O que Jesus veio fazer? Jesus veio nos libertar desta morte e trazer-nos a vida eterna. Vamos ver o que Jesus revelou sobre isto, a nossa libertação da morte e do inferno. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, ele nos diz através de João. Ele disse assim: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, somente Jesus tem as chaves da morte e do inferno. O que uma chave faz? Ela abre. É ela um instrumento correto de abrir-nos um lugar e também de fechar um lugar. Aqui, Jesus revela que tem a chave para nos libertar da morte e do inferno. Vamos entender essa palavra na revelação do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 18 e versículo 19. Jesus diz assim, após Pedro receber a revelação de Deus a respeito de quem era o Cristo. Note que Jesus revelou a João que ele tem a chave da morte e do inferno. Então, Jesus disse estas palavras a Pedro: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui Jesus promete dar a Pedro as chaves do reino. O que nós perdemos com o pecado foi o reino. Perdemos o paraíso, perdemos a alegria, a paz e o sentimento do amor verdadeiro. Morremos espiritualmente e o Espírito de Deus está separado do nosso espírito. Assim, o homem por si mesmo, estando morto, não pode levantar. É preciso que receba algo. Pedro recebeu a revelação do céu. Isto é a chave. E ele abre a igreja no livro de Atos, quando se levanta no dia de Pentecoste e faz a primeira pregação na igreja do Deus vivo. Assim, ele abre para nós o reino. A ideia do reino foi perdida por causa da palavra religiosa dos homens e dos ensinamentos da carne. O reino está dentro de nós. Portanto, esta chave nos vem interiormente por meio do Espírito Santo. Observe que no versículo 18, ele fala da nossa edificação como a sua igreja, de edificar-nos na vida de Deus, fora da morte e do inferno. Por isto, o inferno é revelado no versículo 18 como que num antagonismo quanto à edificação da vida, pois o inferno está unido à morte. Sempre que a morte aparece nas Escrituras, o inferno está revelado junto com ela.
O inferno é o mover de Satanás e de seus demônios. Assim, não podem prevalecer contra a vida de Deus que nos vem por meio do Espírito Santo. Por isso, Jesus diz no versículo 18 de Apocalipse 1: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A questão é estar vivo. E a pergunta que devemos fazer para nós mesmos e para todos é: você está vivo para Deus? Você está vivo para o reino? Você voltou ao paraíso por meio da fé, recebendo o Espírito Santo e sendo cheio dele? Jesus veio nos dar a chave para que o reino fosse aberto e assim os céus estivessem ligados na terra. Jesus diz isto a Pedro: as coisas dos céus estão ligadas na terra, estão ligadas ao nosso coração, estão ligadas ao nosso espírito. Então, interiormente, agora nós temos o reino. E Jesus veio por meio do Espírito Santo, ele que é a chave que nos abre de novo o paraíso de Deus. Por isto, para a primeira igreja em Apocalipse, ao que vencer, sim, no versículo 7 do capítulo 2, Jesus diz: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para estarmos nesse lugar e comermos da árvore da vida, nós devemos ter entrado por meio de uma porta, que é Cristo, por meio da chave que recebemos, que é o Espírito Santo. Assim, a igreja foi aberta, o reino de Deus foi aberto, e a morte e o inferno não podem prevalecer contra ela, porque nós temos a vida de Deus. Esse é o Espírito de verdade que nós recebemos. Nele vivemos por meio da fé e estamos de volta ao paraíso de Deus. Medite nestas palavras e perceba quem está falando. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu para que cada um de nós pudéssemos estar no paraíso de Deus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos estar firmes, cada vez mais experimentando a graça da presença de Deus, comendo da árvore da vida, isto é, alimentando a nossa alma com as coisas do Espírito de Deus. Amém.